Oi, gente. Após a realização do tutorial, vocês vão estar com um modelo muito parecido com esse que a gente tem aqui, tá? O que a gente vai demonstrar nesse vídeo é como que a gente vai organizar essa informação que a gente acabou de gerar e montar as pranchas. E aí, nesse processo, a gente vai aproveitar para revisar um pouco esse processo de organização de prancha, mas que não é nada diferente do que a gente vinha fazendo lá do que a gente fez lá na etapa do nivelamento. Aqui, acredito que no vídeo a gente já demonstrou como que a gente faz o recorte do subsolo, né, porque no caso a gente vai precisar recortar a rampa e a gente vai precisar recortar também o trecho, né, a gente vai escavar o terreno no trecho que a gente vai ter o subsolo até para que o seu terreno ele não sobreponha com o volume do subsolo e com o subsolo de fato. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro desse processo é aqui na vista 3D, botão direito, a gente vai duplicar a vista, a gente vai renomear essa vista para perspectiva 01. E aí, no caso, né, no meu arquivo aqui, eu estava com os meus volumes ocultos. Tá? Então, eu vou desagrupar. Tá? E nessa vista, né, eu só vou precisar do modelo. Eu não vou precisar que os níveis, né, do meu projeto apareçam aqui, para eu poder alinhar direitinho a minha perspectiva de forma isométrica. Eu vou usar o cubo de visualização, que é a primeira vista. Vou duplicar novamente a vista que está pronta, né? Botão direito. Opa. Botão direito, renomear. Vou chamar agora de perspectiva 2 e aí a gente já tem perspectiva 1, perspectiva 2 e o 3D, né, que a gente vai estar utilizando como referência para o desenvolvimento do nosso projeto. Tá? Então, tenho aí as minhas duas elevações. O que eu vou fazer agora é ir no nível 1, né, que é o nível que a gente vai precisar. E aqui eu estava com o meu terreno oculto, né? Justamente porque se a gente deixa ele ativado, né, na hora que a gente vai gerar a nossa massa no local, a gente acaba pegando, né, as superfícies do terreno e a gente acaba não conseguindo, o que faz, né, com que a gente acabe posicionando o nosso modelo de maneira errada, né? O nosso modelo fica torto, por isso que a gente ocultou no nosso documento. Tá? Nesse nível 1, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, eu vou duplicar a vista, e aqui eu vou dar um nome de ocupação. Vou chamar de plano de ocupação, tá? E essa estratégia, né, de renomear as vistas, a gente vai fazer quando a gente for, por exemplo, criar nossa prancha de layout, quando a gente for, por exemplo, criar nossa prancha de projeto, né? Então a gente vai trabalhar com duplicação de vistas, né? De modo que a gente vai ter vistas que a gente vai utilizar para a modelagem, né, para a modelagem do seu projeto, e a gente vai ter vistas que a gente vai usar para a produção das pranchas. Tá? Então, isso aqui é o nosso caso, né, que eu tenho essa prancha, essa vista de piso que eu vou utilizar só para a gente poder visualizar o nosso plano de ocupação. Tá? E aqui a gente vai fazer algumas modificações, né, algumas alterações. No nosso caso, na nossa atividade, a gente está pedindo a escala de 1 para 200.
Uma coisa que a gente não chegou a mostrar ao longo do desenvolvimento do nosso trabalho é essa opção aqui de linhas finas. Né? E as linhas finas, elas vão demonstrar no teu processo de desenho, né, no teu processo de modelagem, a espessura que aquela linha vai ter no momento da impressão. Tá? Então, eu vou dar um zoom aqui. Se eu ativar, né, fica todas as linhas finas. Se a gente desativar, a gente já fica com a linha com a espessura de impressão. Tá? Então, aqui a gente já mostrou anteriormente o que a gente faria, né, para modificar ou alterar, né, esses elementos. Se a gente olhar aqui, a minha elevação, ela tá sobrepondo, então eu posso ou mover a elevação ou mover o eixo, né? Então vocês vão precisar fazer esse ajuste, né, para que esses elementos, né, eles não sejam, eles não se sobreponham e eles possam estar visíveis dentro do projeto. Eu não vou fazer aqui, né, mas vocês já entenderam a lógica, né? Você clica no eixo e aí clica no cotovelo, né? Clica nessa simbologia e aí ele vai deixar que você consiga reposicionar esses elementos. Mesma coisa em relação à elevação, a gente vai clicar na elevação e a gente vai arrastar. Se você estiver tendo uma dificuldade, você seleciona, clica em mover e aí você vai conseguir posicionar esse elemento onde em uma região, né, ou em um lugar que ele não vai estar sobrepondo. Né? Tá aprovado? Ok. Aí o que eu vou fazer aqui, né, se a gente olhar o nosso terreno está sendo cortado, não quero que isso aconteça, eu vou demonstrar como que a gente pode definir esses níveis, né, de corte, na realidade não só os níveis, mas o plano de corte. Tá? Então, eu vou aqui dentro da propriedade em piso, a gente vai buscar, subjacência, extensão, aqui, ó, dentro de extensão, faixa de vista, eu vou clicar em editar, e aí o que, a faixa de vista ela está dando para a gente? Ela está informando qual é a profundidade da vista. Tá? Então, consigo definir qual é a altura do plano de corte, então ele está tomando como referência a altura de 1,20 m. Tá? E para essa vista, o que eu vou fazer é colocar ilimitada no topo, vou colocar ilimitada abaixo, e que o nível que ele está associado como nível inferior, né, que é o nível N1, ele corresponde, né, a esse nível aqui de baixo. Tá? Então, essa marcação de 1,20, né, que ele está definindo o nosso plano de corte, ele vai ser feito, né, em relação a esse trecho aqui. Quando eu digo que o meu nível de topo e a minha faixa, quando eu falo que a profundidade da vista e a faixa de topo elas são ilimitadas, ele vai enxergar tudo, né? Ele vai considerar tudo. Só que aqui no meu plano de corte eu vou colocar uma altura que é superior à minha edificação e vou mandar aplicar, vou dar um OK, porque eu quero visualizar todos os elementos, né, do meu objeto, né, do meu edifício dentro dessa região. Não vou conseguir enxergar o subsolo aqui, porque o subsolo está abaixo, né, desse volume do nosso pavimento térreo. Tá? Então, eu tenho, né, aqui a minha visualização. Se eu voltar lá no nível 1, ele está com o plano de corte a 1,20 m. Né? Então,
esse trecho, né, do terreno está sendo recortado, né, e eu sei que está sendo recortado tanto pela Ashura, muito por conta da Ashura, né, do nosso desenho, tá, de modo que essa região aqui, esse corte está sendo feito a 1,5 m, tá? Mas para a gente, né, a gente quer enxergar o volume todo, tá? Então eu vou, eu dupliquei, fiz a modificação na faixa de vista para a gente poder enxergar inclusive o pavimento superior. E agora, né, o que eu vou fazer é marcar as, as indicações de curva de nível aqui no meu projeto. Tá? Então, só escolher mais rápido, mais devagar. Tá? Para a gente fazer isso, eu vou em massa em terreno, volto no de contorno, e aí a gente vai criar uma linha. E olha o que ela está fazendo. Em todas as curvas de nível do projeto, ele está indicando para a gente, né, a altimetria. Então, eu vou fazer isso mais ou menos em 3 regiões. Tá? Então, aqui, ó, 1,5, 1 m, 150, 50, fazer mais uma aqui. E aí eu tenho a indicação, né, das curvas de nível na minha ocupação. Uma coisa que a gente vai aproveitar para olhar aqui é que a gente tem curvas que estão em 1 em 1, essa curva que está variando a cada 1 m foi aquela curva laranja que a gente trouxe lá do AutoCAD, e a gente tem curvas intermediárias, né, que estão passando a cada meio metro. Onde que eu faço essa configuração? Tá? Eu vou clicar aqui no nosso terreno, eu vou editar tipo, só para mostrar onde que a gente define, né, onde que a gente delimita essa configuração, né? E aqui, visualizar, vou colocar aqui, a gente tem sólido topográfico, aqui, ó, a minha caixa ela ficou bem grande, né? Mas a gente vai verificar aqui as edições de curvas de nível, a gente clicar em editar, ó, primeiro a gente tem essa caixinha que vai determinar a visualização, e eu tenho aqui o intervalo. Esse início e esse fim ele corresponde a uma referência, né? Então a gente não vai fazer nenhuma modificação aqui. O que eu vou fazer é só desabilitar a curva de meio metro, vou aplicar, vou dar OK, aplicar, OK, e aí, ó, ele retirou do meu desenho todas as curvas de meio metro. Tá? Então, se a gente quiser visualizar de novo o habilito aqui, eu posso criar, né, novos trechos. Então, por exemplo, se eu digitar aqui 0,25, né, então a gente vai acrescentar mais uma curva dentro do nosso desenho. Aí ele já vai fazer essa atualização automaticamente. Né? Ele vai gerar as curvas do nosso projeto de forma automatizada. Tá? A outra coisa que a gente vai fazer em relação aos cortes, né? Então, se a gente verificar que a gente não tem um corte nesse desenho, eu vou só clicar aqui na visualização, nosso corte não aparece, então eu vou fechar aqui, arquitetura, vou gerar um corte que vai passar por todo o meu terreno e aí a gente vai indicar ele passando na prancha. Né? Então, vou habilitar o outro símbolo de corte, tem gerou aqui corte 3, eu vou só dar uma legenda para ele. PO, plano de ocupação, traço, corte 1, vou dar Enter.
E aí a gente tem nosso corte, a gente vai precisar fazer algumas alterações aqui. A primeira coisa, a gente vai marcar cores consistentes. Nível de detalhe a gente vai marcar médio. Só para a gente relembrar, essas duas opções elas permitem que a gente faça controle de visualização. E visualização de quê? Primeiro, da região de recorte. Tá? Região de recorte é essa caixinha que delimita o que a gente está vendo no nosso desenho. Tá? A opção que tem a lâmpada, ela controla a exibição. Ou seja, se eu quiser enxergar a caixinha, eu vou ativar ou desativar essa opção. Essa outra região, essa outra opção de região de corte, o que ela faz? Ela vai delimitar, né? Ela vai basicamente cortar o teu objeto. Né? Então, se eu deixar ela desabilitada, ela vai exibir os elementos para fora da caixa. Se eu habilito, ele só vai exibir o que está dentro da caixa. Então, eu vou ajustar um pouco mais, né? Porque eu quero que ele fique mais próximo da minha edificação. Aqui, em relação aos níveis, vocês vão precisar, né, fazer esse ajustezinho. Então, eu vou precisar sacar essa visualização para fora, depois eu vou precisar selecionar o nível, clicar no cotovelo e arrastar, né, para que eles não sobreponham um no outro. Enfim, vocês vão precisar fazer esse ajuste. Eu não vou fazer aqui em todos os níveis, né, mas o importante é realmente que vocês evitem, né, a sobreposição, né, desloquem os elementos de modo que a sobreposição não aconteça. O que eu tinha falado, né, das linhas, da desativação das linhas finas, que a gente consegue visualizar melhor. Eu vou desabilitar a caixa, porque eu não quero enxergar, eu quero realmente só o corte. E aqui o meu volume não está aparecendo porque a categoria está oculta. Né? Então, eu vou pintar, e aí eu tenho aqui no corte o volume do meu subsolo, o volume do meu pavimento térreo e o volume do meu primeiro pavimento. Tá? Vou voltar de novo lá na planta de plano de ocupação. Eu vou fechar os desenhos que eu não preciso, né, de nível. Então aqui o que eu vou precisar agora é de mais um corte, né, um corte transversal, que eu vou fazer aqui também na frente. Eu vou posicionar ele na frente porque eu quero demonstrar essa rampa também. Tá? Então, eu tenho aqui o corte 3, clicar aqui e renomear, só para a gente pegar esse nome. Aí o corte 3 que ele acabou de criar, vou renomear, eu vou chamar de corte 2. Aí vamos lá, direito, corte 2. Então, vai fazer aquele ajuste que a gente fez há pouco. Habilitar a caixa, cores consistentes, nível médio, elementos ocultos, selecionou um desses elementos, desocultar da categoria, e essa é a visualização, né, do corte. Mesma coisa, né, em relação aqui, né, de que vocês vão ter que fazer essa edição, né, para que os elementos eles não fiquem sobrepostos um em relação ao outro. A gente vai alinhar um pouco mais. E aí eu tenho
é o meu corte, né? Meu corte 2. E aí, a visualização, né, das minhas vistas. Né? Estou com todas as minhas vistas prontas, né? Minha vista de ocupação e a minha vista de corte. A coisa que eu vou fazer aqui agora é acrescentar as cotas. Tá? E eu não vou fazer isso no nível 1. Né? Eu vou cotar e acrescentar todas as informações que eu preciso. Né? Eu vou fazer dentro da vista de plano de ocupação. Tá? Então, em vez de fazer essas cotas, a gente vai em anotar. E aí a gente tem aqui a cota alinhada ou cota linear. A gente precisa aqui da cota linear. Vou editar esse tipo. Vou clicar diagonal, 2 milímetros e meio. Eu vou colocar ponto, pai, underline. Vou dar um OK. Aqui a única modificação que eu vou fazer é marcação de detalhe, contínuo, espessura da linha, cor. Aqui, texto do plano de fundo, né, que está em opaco, eu vou deixar transparente, vou dar aplicar e vou dar um OK. O que a gente fez? Ó, se vocês olharem aqui nessa cota de nível, ou mesmo nos eixos, se vocês verificarem a numeração, né, o elemento está com fundo branco. Aquela opção que a gente fez na cota, ela serve para que a gente, ela vai servir, né, para que a gente consiga, ela vai servir para que a gente consiga deixar a nossa cota com o fundo transparente. Eu não vou ter essa caixinha branca ao redor, né, da minha informação de cota. Vou usar aqui a cota alinhada, tá? Então, o que a gente quer aqui? Eu quero a distância do afastamento até o meu volume. Eu clico, vou marcar o volume todo. E aí tem que tomar cuidado porque o que eu quero aqui é o eixo, né, que é o limite do nosso terreno. Então, ó, fazer a mesma coisa, só que agora transversalmente. Né? Dá um zoom aqui. Estou pegando o miolo da parede. Então, vou clicar aqui no pavimento superior. Vou fazer isso para cá, ó. E para encerrar a cota, eu clico fora, né? Numa região qualquer. Vou cotar, fazer mais uma. Vou fazer mais uma cota. Cota alinhada de novo. Agora eu vou fazer cota total. Né? Ele vai me dizer qual o tamanho total do meu pavimento inferior. Vejo que eu precisaria, que eu preciso, né, acrescentar essa cota aqui no geral, né, mas para a gente fazer isso, eu clico na cota, clico aqui em editar a linha de chamada e aí a gente volta a ter a possibilidade de selecionar novos elementos. Né? Então, se a gente quiser remover o se eu deletar tudo, ele vai todos os elementos, mas se a gente e
E para a gente remover, né, a gente vai fazer o controle com. A gente faz esse controle com. A gente vai fazer esse controle com um pontinho de verificação, tá? Vou fazer aqui. Vou editar. Quero fazer essa cota no anterior e quero indicar ele em relação ao nosso afastamento, né? Nosso afastamento frontal. Em relação ao afastamento do fundo, né? Então, a gente tem aí as cotas principais, né, do nosso edifício. A gente consegue editar, né, pelos pontinhos de controle. 1077. Então, eu vou deixar essas cotas, não são suficientes, né? Porque eu quero indicar o tamanho do volume e eu quero acrescentar e, e aí o ideal seria a gente ter uma outra cota só para a gente saber qual é o comprimento, né, desse pavimento inferior, né, mas aí vocês façam aí o modelo de vocês, né, porque esse processo, esse é o processo. E a outra coisa que a gente vai fazer agora é acrescentar um texto, né? Então, eu vou clicar, vou colocar limite legal, e aí vejam que o texto, né, ele está atrás de fundo, né? Ou melhor, limite legal não. O correto é afastamento lateral. E aí, a gente vai buscar aqui, negrito, plano de fundo está opaco, vai selecionar transparente, aplicar OK. Então, ó, afastamento lateral, eu posso, botão direito, não vai deixar copiar, mas anotar esse, eu vou colocar aqui no eixo 1, né? Também total. Enter. Aí, aqui, se a gente precisar rotacionar, né, eu vou clicar aqui, né, nessa bolinha, e se a gente quer mover, vou clicar no texto, né, e eu vou posicionar aí o texto de afastamento lateral. Vou criar mais um textozinho, só para a gente indicar o que está acontecendo aqui. Esse texto novo eu vou chamar de rua. E aí, o ideal é vocês conseguirem, né, identificar o nome da via, né, de acordo com o lote ou a localização do terreno de vocês.
Tá, então tem aqui a rua. E aí vocês vão complementando com as informações que forem necessárias. Tá? Em relação ao corte, a gente vai fazer a mesma coisa. Opa, ter corte 1. Tá? Vai passar um pouco mais níveis. Eu vou fazer aqui a indicação de corte embaixo. E aqui a gente vai trazer a cota novamente. Né? Então, a cota. E as duas cotas do meu volume, né? Eu preciso fazer também do pavimento superior. E aí, a gente vai fazer mais um texto, né? E eu vou utilizar, porque aqui a gente tem dois tipos de texto, né? Nenhum detalhe com linha de chamada, que é só o texto solto, e eu tenho detalhe com linha de chamada, e aí é para quando a gente vai fazer um texto, né? E nesse texto a gente vai ter um pavimento superior. Posso manipular essas indicações. Vou fazer a mesma coisa aqui. Pavimento subsolo. E se eu quiser movimentar, eu arrasto aqui. Se eu quiser alterar o tipo, né, seta, eu clico na edição, mesma coisa, texto, tá? Segmento de chamada. Eu vou fazer a mesma coisa para o pavimento térreo. Vou alinhar um texto em relação ao outro. E aí, essas informações são suficientes. E o que eu vou fazer agora é criar, né, uma folha existente, mas essa folha ela não está dentro do padrão, né, da disciplina. A gente vai em vista, a gente vai em vista de planta, não, criar nova folha. Você vai localizar a folha, caso ela não esteja, a gente vai clicar em carregar. E aí a gente vai localizar a família de folhas que a gente distribuiu para vocês. Tá? O NB, vai. Aí vocês vão, né, precisar localizar isso dentro do, do computador de vocês. Onde eu fui. Então, só fazer o download rapidamente. Então,
Tá aproveitando só para mostrar onde que essas informações elas estão lá dentro da nossa, lá dentro do Teams. Né? A gente está em arquivos, geral, arquivos, recursos Revit, família Folha Carimbo. Eu vou baixar dessa parte. Eu estou localizando meu computador, acho que vai ser mais rápido, tá? Mas aí, caso não esteja carregado no template, você vai vir aqui na guia geral, arquivos, família de carimbo. Você vai fazer o download, né? Vai ficar numa pasta mais fácil para eu localizar aqui no meu computador. Pronto. E agora eu vou voltar lá para pai. Família Folha Carimbo. E família Miranda. Carimbo parametrizado. Se vocês deixam o que eles precisam, né? Ele vai carregar. Tá, vou carregar, desculpa. É essa aqui. Pai Folha BMP e pai Carimbo parametrizado. Ele vai, carregou todo mundo. Vou selecionar, dar um OK. Folha. Tá, quando vocês forem fazer isso, né? Não, não carreguem tudo junto. E ó, cara, essa daqui vai abrir, atualizou, ok, trouxe a folha, vou focalizar o carimbo, tá, não tá carregando. Tá, mas faz o carimbo pra cá. Ah, tá. Folha A3. Ah, ele já estava aqui, tá? Começou na folha 3, depois que a gente vai usar é a folha A1. E aí a gente vai alinhar o nosso carimbo. E aí depois a gente vai mover. Mover um centímetro, né? Mover também um centímetro. Ok. Só preencher com as informações de vocês, né? Lista. Aqui são algumas coisas que a gente pode usar, né, como referência. Tá? Uma vez que a gente tem a nossa prancha, o que a gente vai precisar fazer agora é trazer aquelas informações, né, que a gente acabou de trazer para cá. Então, a gente mostrar como que a gente faz isso
arrastando, né? Mas tem uma outra forma, né, que eu posso definir quais são os elementos que eu quero trazer para minha vista. Tá? Então, aqui dentro de composição de folha, eu tenho colocar na vista, eu vou clicar uma vez, eu vou selecionar com Ctrl as pranchas que eu quero, né? Então, planta de plano de ocupação, perspectiva 1, perspectiva 2, então, todo mundo aí, vou dar um OK, e aí, ó, vai trazer todos os desenhos para minha folha, tá? Então, vou clicar nesse corte que vai vir para cá, essa esse corte vai vir para cá, e as minhas duas perspectivas elas ficaram muito grandes. O que eu vou fazer é ir, né, nas vistas das respectivas perspectivas e vou alterar a escala para 1 para 200. Mesma coisa, escala 1 para 200. E eu vou voltar lá para a minha folha, né, a 103. E agora a gente tem um desenho menor, né? Então, vou posicionar ele agora na minha folha. Lembrando que vocês podem usar as setas, né, do teclado que vocês para as setas do teclado de vocês para facilitar esse posicionamento, né? Se a gente quiser editar, tem, né, que editar o tamanho dessa linha, né? A gente precisa a linha toda. Se eu quiser mover só o título, né, do desenho, eu clico nele e arrasto. E aí aqui não tem muita novidade, né? A gente vai posicionar esse desenho. Aí só um último detalhe, né, em relação a ficou faltando a planta de piso. Aqui eu poderia fazer aqui novamente. Planta de piso. Já estava aqui. Deixa eu ver. Aqui eu vou diminuir, né, a minha área de visualização. Tá? Então, trazer para cá. Aqui. E a gente vai diminuir essa faixa, né, de visualização. Mais para cá. Mais para cá. Quando eu cortei, né, o lote, eu quero cortar o lote, né, deixar um pedacinho mais próximo. E aí vejo que as informações, né, de eixo, corte, elevação, todas elas não são, elas não são afetadas pela caixa de visualização, né? Então, ajustada e agora a gente consegue posicionar nosso desenho. Vou colocar esse corte aqui. Esse corte aqui. Fazendo os cortes mais abaixo. E agora eu vou posicionar nossa planta de ocupação. Aí aqui, ajustar, né, os títulos.
material pronto, né? Fazer, aqui você já insere, né, o endereço do seu lote, e aí vocês podem usar a informação lá do recorte do conjunto, né? E agora o que a gente falta fazer é apenas exportar, salvar como PDF, né? Então a gente vai lá em arquivo, criar PDF. Aqui a gente vai marcar vistas selecionadas, configuração de exportação. A gente vai clicar no lápis. E aqui eu vou filtrar só com folha. Tá? Aí eu vou selecionar, vou dar OK. Vou colocar uma passo a passo de localização. A UNB 5 vai abrir. Eu vou mandar ele exportar. Agora eu vou voltar lá no File. Eu vou abrir o arquivo PDF. Pronto. Agora a gente tem aí PDF do nosso plano de ocupação. Beleza? E lá da textura de linha, o ponto principal realmente é a questão que você está com o PDF pronto. Uma coisa só em relação à ordem dos desenhos, né? Então o ideal é que o desenho 1, que é a planta de corte ele estivesse aqui. Essa ordem é a ordem de seleção. Tá? Então a gente começou selecionando primeiro os dois cortes, então por isso eles numeraram primeiramente essas duas listas. Né? Mas o ideal é a gente começar das plantas de piso indo em direção às demais. Tá? A gente, para esse vídeo era isso. Né? E aí qualquer dúvida que vocês tenham, é só vocês entrarem em contato com a gente.